Olá, sejam bem-vindos. Mais um dia de bate-papo aqui. E hoje nós vamos falar sobre atividades para crianças autistas em isolamento. Nós vamos receber aqui a psicóloga Anne Luna, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, que vai abordar esse tema aí. Então, se você conhece alguma família, pai, mãe, que cuidam de uma criança autista, compartilha essa live agora, pode ser muito importante para essa pessoa e vamos espalhar essas informações tão importantes, né? Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui, pra gente dar início ao nosso bate-papo. Ainda não chegou aqui, mas vamos lá. Vamos aproveitar esse início aqui para a gente convidar bastante gente aqui para o nosso bate-papo. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu me chamo Jaque Santos e hoje nós vamos falar sobre atividades para crianças autistas em isolamento. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a gente vai falar sobre esse tema, né, tão importante. A gente sabe que não tem sido fácil para todas as famílias em isolamento social e nós vamos trazer aí essa psicóloga para falar sobre esse assunto, para trazer clareza sobre isso, para ajudar também muitas famílias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ela já chegou, se ela já está aqui com a gente. Opa, já sim. Só um minutinho, colocando aqui o convite. Para quem está chegando agora aqui, ó, vamos compartilhar para trazer bastante informação importante. Olá, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Igualmente, prazer é todo meu, prazer de poder somar nessa live, né? Estou aqui com certeza para contribuir com todos, né? Maravilha. Ó, gente, para quem está chegando agora, nós convidamos a psicóloga Anne para falar sobre esse tema tão importante. E como a gente sempre faz aqui, é um momento de bate-papo. Então, eu tenho aqui as minhas perguntinhas que eu vou fazer, mas vocês também podem ficar à vontade para colocar as dúvidas de vocês, os relatos de vocês também. A gente gosta muito dessa participação, dessa troca de vocês, tá bom? Então, vamos bater esse papo aí, não fiquem acanhados, não fiquem com vergonha, podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, para a gente iniciar, eu queria que você falasse se já existe algum estudo sobre as consequências do isolamento social para as crianças que têm autismo. Certo. Existe um estudo atualizado, né, pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, onde eles trazem um projeto, o qual eles utilizam como uma acolhida, né, como instruções aos pais. E esse projeto, ele abarca, né, ele fala de um projeto de cuidar da saúde infanto-juvenil. E aí, enquanto saúde infanto-juvenil, eles colocam, né, as crianças TEAs e adolescentes, crianças e adolescentes TEA dentro desse processo. E aí, através desse estudo, eles buscam, né, fazer o atendimento, instruir as famílias nesse processo, principalmente lidar com crises, né, lidar com esse período de ansiedade, esse período de tensão, muitas vezes até um acompanhamento escolar, né, porque nesse período muitas crianças ficaram fora da questão Sim, escolar, então acabaram que acumulando muito conteúdos. Então, assim, para diminuir a ociosidade, né, para estimular a aprendizagem, e esse projeto é muito lindo e é o projeto mais recente nos estudos da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. maravilha. É bom saber, né, que tem projetos se preocupando aí com as nossas crianças. Muito bom saber. Boa noite para quem está chegando aqui. Olha isso aí, o pessoal já está começando a interagir aqui. Legal. Vamos lá. Bom, no Brasil nós temos realidades bem diferentes, né? A gente sabe disso. Tem famílias de classe alta, média, e também tem as famílias que são mais humildes, mais pobres. Queria que você desse uma dica, que você falasse alguma coisa que possa ajudar
essas famílias que são mais humildes a diminuir o impacto do isolamento social para as suas crianças que têm autismo? Eu acredito muito no processo, já que de estimulação. Sabe, quando a gente Uhum. fala de estimulação precoce, né, a gente fala de um processo que abarca tanto as famílias de classe alta quanto as famílias de classe mais vulneráveis. Então, assim, quando eu falo de estimulação, eu estou falando, às vezes, um objeto que está ali tão próximo de mim que eu posso utilizar como estimulação. No caso, garrafa PET, né, estimulação motora, né, estimulação cognitiva, a contagem de números, né? Então, assim, são objetos que você tem em casa e muitas vezes você não sabe, recursos que você tem em casa e às vezes você não sabe como está utilizando. Então, assim, maneiras Uhum. tem. E aí eu sempre falo dessas maneiras e de o quanto você pode ser criativo, né? Eu acho que os pais, eles têm uma possibilidade de criatividade. Então, assim, ser criativo. Então, assim, independente da classe, eu acho que quando o pai está ali preocupado com o processo de estimulação e de criatividade, ele acaba se descobrindo algo novo todos os dias. Maravilha. Eu vi alguém falando aqui que está sem o áudio. Tem mais alguém que está com probleminha para ouvir a gente? Coloquem aqui nos comentários. Oi, Rosângela, tudo bom? Quanto tempo, né? Está sendo um prazer estar aqui novamente com vocês. Enquanto o pessoal vai respondendo aqui, queria que você falasse, desse algumas dicas, alguns exemplos desses estímulos que podem, ajudar essas crianças. E aí, quando eu falo de estimulação, né, estimulação precoce, né, aquela estimulação cedo, né, quando você percebe ali que a tua criança tem uma dificuldade, seja ela cognitiva, seja ela motora, você começa a desenvolver aquela parte, né? Às vezes é uma estimulação da Uhum. fala, né? Às vezes a criança tende a ser estimulada a falar. Então, assim, muitas crianças autistas têm essa dificuldade, né? E muitas vezes até uma apraxia da fala, é aquela dificuldade excessiva. Então, assim, buscar estimulação de contagens, estimulação de músicas, né? A música, ela tem um poder muito grande de estimulação da fala da criança. Então, assim, quando você começa ali a fazer sonoro, né, imitação, a criança acaba que sendo estimulada, ela começa a balbuciar algumas palavras, né? Nós temos relatos, principalmente na clínica, que a criança, quanto mais cedo é estimulada, mais cedo ela passa a desenvolver aquele aspecto, aquela falta de comprometimento mesmo ali diário, né? Então, assim, tem muitos pais que utilizam a questão cognitiva e motora para estimulação, e cognitiva eu falo de memória, eu falo da fala, eu falo do processo de memorização, de estratégias globais, ou seja, a criança consegue analisar melhor, ela consegue ter um pensamento mais direcionado, e aí a gente fala de atenção também, né? Essa atenção mais focada. Então, assim, quando nós falamos de autismo, o primeiro comprometimento é a questão cognitiva, que é a questão da aprendizagem. E aí, quando eu falo de motor, né, eu estou falando ali daquela criança que não consegue colocar a colher sozinha, né, levar a colher até a boca, ou às vezes não tem tanto equilíbrio, né, não tem tanta questão do salto ali, lateralidade. Então, assim, são estimulações precoces. Então, assim, quanto mais cedo ser estimulado, melhor. Então, assim, independente dos recursos, Jaque, eu acho que sempre tem estratégias para que nós possamos desenvolver. Eu acho que esse é o pensamento, desenvolver a área que eu percebo, né, o que eu identifico que o meu filho tem mais necessidade. Legal, perfeito. Olha, o pessoal diz aqui que o áudio está um pouquinho baixinho. Não sei como é que está aí no seu microfone, do fone, se você conseguir chegar um pouquinho mais perto ou falar um pouquinho mais alto, aí eu acho que vai ajudar. Lembrando, pessoal, que vocês também podem ficar à vontade de colocar aqui as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês. Vai ser um prazer aqui poder ler as perguntas e também os relatos de vocês. Bom, queria agora que você falasse sobre os
tipos diferentes, né? Grau de autismo, né? E como que esse período tem impactado cada grau de criança autista. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença e desse impacto em cada uma delas. Certo, essa é uma pergunta que muitos pais fazem, né? Principalmente quando adentram a clínica, né? Eles têm muita dúvida quanto aos graus. Antigamente, Uhum. né? Nós poderíamos falar realmente que era tipos de autismo, que era a classificação antiga do DSM. Hoje, com a nova nomenclatura, né, do espectro, então a gente pode falar que não existem tipos de autismo, mas os graus de comprometimento, ou seja, eu tenho aí o grau 1, né, que é aquele grau que a criança tende a ser aquela criança muito inteligente, e aí nós quase não percebemos que existe ali uma dificuldade, a não ser que você investigue mais a fundo. Nós temos Uhum. aí uma questão de aprendizagem muito rápida, ou seja, a questão da fala, da linguagem tem um comprometimento, porém a memorização ou a fala dela em si é muito boa. Então, assim, quase você não percebe que realmente existe ali um grau 1 de autismo. E aí, quando nós falamos em grau 2, né, nós estamos falando daquele grau que tem ali uma dificuldade, porém tem uma absorção muito cedo. Né? Então, a criança ela acaba aprendendo muito nas terapias. No processo de estimulação, ela é aquela que se identifica mais rápido, principalmente com os aspectos de comunicação alternativa. E o que seria a comunicação alternativa? A imitação permanente da fala. Então, assim, ela tende a aprender muito mais rápido também. Porém, ela tem um comprometimento, seja motor ou seja cognitivo. E aí, quando eu falo de grau 3, eu tenho aí um grau mais severo, ou seja, tem mais comprometimentos, ou seja, aquela criança que tem diversas dificuldades, comunicação, interação social, tem dificuldades de visualização, né, de contato, de estar com outras crianças, né, de verbalizar o que ela sente, então ela acaba fazendo muito mais o apontamento. Então, assim, cada grau tem suas particularidades. Então, a gente fala de graus de comprometimento. E aí eu imagino que o isolamento social acaba atingindo de formas diferentes, né? Também por causa desses graus, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O período de isolamento foi aquele período onde nós observamos dois olhares, né? O primeiro olhar foi o olhar da crise, né? Onde nós percebemos que a criança ela ficou muito mais agitada, muito mais inconstante, né? Mudou a rotina dela, porque assim a gente sabe que a criança autista ela tem uma questão de rotina, então todos os dias Uhum. ela fazia as mesmas atividades, ela tinha ali uma rotina adaptada, de repente passou a mudar e aí alterou muita coisa. Então elas passaram a chorar mais, né? Elas passaram a fazer muito mais crises, né? Chorar compulsivamente. Algumas passaram a agredir, sim. Algumas passaram a é, diminuir a estimulação, ou seja, o que é que elas voltaram a estaca zero. Eu ouço relatos que alguns pais me trazem que, por exemplo, a criança não fazia estereotipias, ou seja, ela não ficava na ponta dos pés, ela não fazia os flaps, que são as mãozinhas ali, ela não fazia todo o processo de estereotipias que nós falamos. E aí, quando Uhum. ela teve que lidar ali com aquelas mudanças, ela passou a fazer todos aqueles comportamentos e muitos deles apresentam muito mais de um comportamento estereotipado. Então, assim, muitos perderam também por conta da memorização a questão da fala. Então, assim, a criança que já estava bem desenvolvida lá na escola, ela já estava falando, conversando, né, sabendo pedir sem apontamento, ou muitas vezes apontando, mas falando, né? Então, aí teve uma mudança de rotina e aí teve uma perda, né, que a gente fala perda de estimulação. É uma perda cognitiva. Então, assim, ela vai ter que aprender tudo de novo,
E aí a gente fica muito triste com tudo isso. E aí o ponto positivo que eu falei foi o ganho de afetividade. Então, assim, naquele momento que a criança está ali passando por diversas mudanças, ela também ganhou um ganho, ela teve também um ganho afetivo, que foi a questão dos pais, né? Onde os pais passaram a abraçar mais, né? A E estar mais instruí-la, presentes, né? Querendo ou estar mais não. presente. E aí eles passaram a identificar a problemática dos filhos com mais atenção, porque muitas vezes o pai que trabalha fora, ele não tinha essa visão. E às vezes eles recebiam assim daquela pessoa cuidadora, poxa, ele está muito bem, ela está muito desenvolvida. E aí o seu olhar é diferente, porque você percebe que não está tão desenvolvida, né? Então que falta muito. E aí a gente percebe que existe áreas de estimulação. Então, os pais já trazem essas áreas e fica muito mais fácil, porque eles lidam todos os dias com eles. Muito bom. E aí fica também a nossa torcida, né, para que toda essa situação melhore logo, para que essas crianças possam voltar aí a trabalhar esses estímulos, né, aquelas que regrediram voltarem a onde estavam e até evoluir mais ainda. Né? Bom, queria que você falasse agora sobre os pais. A gente falou bastante sobre as crianças, né, mas querendo ou não, há também toda uma questão aí dos pais, dos familiares, né, das pessoas que cuidam dessas crianças. É importante eles terem um acompanhamento terapêutico? Com certeza, os pais, a gente fala de gerenciamento de emoções. Então, assim, os Uhum. pais, eles têm muitas emoções. E assim, eu ouço relatos que muitas vezes os pais, eles passaram a acompanhar de forma tardia a criança, né? Seja porque trabalhavam excessivamente, seja porque a criança vivia com um dos dois, né? E assim, eu estou falando de Uhum. pais separados. Então, assim, passaram ao convívio tardio. Então, assim, os pais, eles têm muita essa ansiedade em aprender todos os dias algo novo daquele comportamento. E aí, quando eu falo de algo novo do comportamento, eu também estou lidando com o comportamento dos pais, que é assim, como é que eu vou gerenciar a emoção do meu filho se além de eu não saber instruí-lo, muitas vezes eu estou ansioso tão quanto ou mais do que ele, então isso é prejudicial. Então, assim, Difícil. lidar com a Uhum. ansiedade dos pais, lidar com as formas de abordagens, porque, assim, infelizmente, já que a gente ainda tem um tabu muito grande em relação às nossas crianças, né? Vão ao shopping, muitas Sim, vezes fazem aquele processo de crise, né? Se jogam ao chão, né? Faz todo aquele processo que é comparado à birra. Então, assim, é muito fácil o apontamento, é muito fácil ouvir muita piadinha, né? Bate nessa criança, né? Levanta essa criança, se fosse meu filho. Então, assim, eles precisam lidar com essas emoções, porque senão todos os dias a gente vai ver noticiários de agressões, né? Todos os dias a gente vai ver noticiários aí de frustrações, de pais, assim, que chegam ao seu extremo, né? Porque é emoções afloradas. Então, lidar com emoções sempre sim. é difícil para todo mundo. Mas, assim, os pais precisam desse acompanhamento, desse direcionamento, com certeza. E aí a gente fala de escola de pais, né? Que é escola de instruções. E, assim, não é só lidar com a criança, mas principalmente com aquele que motiva, aquele que estimula, e são os pais. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre os pais, a Mai fez uma pergunta bem interessante. Existem alguns sinais que os pais devem ficar de olho para identificar se o filho tem ou não algum grau de autismo? Sim, com certeza. Nós retratamos, né, uma série de questionamentos que chegam. É assim, o primeiro é a quem devo procurar? É sempre assim. Então, a quem devo procurar? Geralmente, na sua consulta pediátrica, né, você ouve ali dos pais aquele relato. Minha criança tem, geralmente é da escola que traz, né? E aí, nesse período, a gente também está tendo um problema, porque a escola não está tendo nem essa atenção, esse olhar de orientar por conta da dificuldade mesmo de estar perto, né? Por conta das aulas. Mas, geralmente, é a escola que faz a alerta. Ó, teu filho, ele não consegue interagir com outras crianças,
né, ele tem dificuldade, eu chamo 5 vezes, 6 vezes a criança se faz ali de surda, mas não é que ela se faça, porque realmente é o do grau de autismo mesmo, o comprometimento. E aí tem a questão da verbalização, crianças de 2 anos que não estão verbalizando, né, fazem muito apontamento, seguram nos braços e fazem o direcionamento até o objeto desejado. Então, assim, são algumas características, né? A falta do contato visual, às vezes tem zero ou quase nada de contato visual. Então, assim, tudo isso são indícios, né? Estereotipias que são os comportamentos inadequados, dependendo da situação, ou seja, a criança está ali muito ansiosa, ela está com medo, então ela começa a pular, girar em círculo, né? Então ela começa a fazer a mãozinha, os flaps, né? Ela começa a piscar exageradamente. Então, assim, são alguns comportamentos que a gente consegue bem cedo identificar. Então, assim, vai ao pediatra, comunica ao pediatra, e aí o pediatra faz o quê? Ele encaminha ao neuro, né? O neuro é a pessoa responsável pelo laudo. E aí, a partir do neuro, ele vai identificar a área de comprometimento, e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai encaminhar ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, que é para trabalhar aquela área que é afetada. Perfeito. A questão do áudio novamente, né? Mas acho que já deu uma aumentadinha aqui. Vou tirar um pouquinho aqui o fone. Ah, olha, ficou bem mais alto, melhorou. Ficou? Que bom. Que bom. Bom, a próxima pergunta é como dividir o tempo do trabalho remoto com as crianças? Como ter esse tempo de qualidade para quem ainda permanece em isolamento social, trabalhando de casa? Eu sempre falo para os pais que tudo depende do gerenciamento de tempo. O que é o gerenciamento de tempo? Quando nós temos crianças, nós temos que ter aquele tempo de instrução, né? O tempo do brincar, né? Da questão lúdica, o tempo de levar a criança, seja para passear. Eu sei que nesse período pandêmico nós tivemos que lidar com N situações, porém, agora, que bom, né? Estamos saindo aos poucos, isso faz com que uma vez na semana, né, um tempinho ali, a gente possa fazer uma caminhada, né? Então, assim, levar a criança para ser criança, eu costumo falar. Então, assim, gestão de tempo. É eu entender que existe o meu trabalho, mas também existe o tempo para o meu filho. Então, assim, eu preciso estabelecer esse cronograma, né? E, assim, eu não estou falando que é fácil, até porque, às vezes, tem pais que têm mais de uma criança com espectro. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, eles têm que lidar ali com toda aquela rotina acelerada, né? Poxa, meu trabalho. E muitos abdicam disso, né? Acabam deixando por conta desse gerenciamento de tempo que eles não conseguem. Então, assim, o interessante é listar as minhas prioridades, ou seja, naquele horário eu vou fazer todos os meus afazeres aqui, e é interessante que tenha alguém ali para partilhar, né? O que é isso? Às vezes tem uma cuidadora, um cuidador, Anne, mas eu ainda não tenho condições. Então, assim, vamos disponibilizar ali um desenho, né, um período ali para pintura. Então, assim, ir trabalhando e ir, ao mesmo tempo, observando. Então, assim, eu preciso ter essa gestão. E aí eu volto a falar, não é fácil, porém é necessário nós articularmos a gestão de tempo. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, já existe alguma legislação que respalde a mãe ou o pai a se ausentar do trabalho online para dar essa assistência à criança quando ela tem, por exemplo, uma crise? Já existe algum tipo de suporte aí da lei sobre isso? Nós falamos da Lei 13.370, 2016, né? Que é a lei do pedido ali de diminuição de carga horária, né? Então, assim,
o que acontece? Hoje ela equivale, ela é válida, né, apenas para o servidor público, né? Mas eu sempre falo para os pais que é possível, sim, vir a empresa privada. Por quê? Porque tudo é forma de articulação. Então, assim, se você sabe ali que você é a pessoa, né, que faz parte da vida diária ali daquela criança, do adolescente, e aí a lei também fala da questão do cônjuge. Então, assim, são pessoas que estão ligadas e que tu sabes que é totalmente dependente de você diariamente. Então, assim, eu acho que você precisa fazer esse esforço, né? Procurar aí o teu RH, né? Procurar saber, porque a nossa lei, ela fala de 50% de redução de carga. Então, assim, é importante frisar que é 50%, ou seja, você trabalha aquele tempo e o outro período você consegue fazer as atividades normalmente. E aí essa lei, ela não é só a lei trabalhista, mas a gente fala também de outra lei, que é a lei da inclusão, né? Então, assim, ela acaba que abarcando tudo. Então, consegue distinguir, ou seja, consegue minorar a problemática dessas famílias. Ou seja, tu imaginas todos os dias ter que lidar com, né, exames, terapias, e é importante que a lei fala do relato. Então, assim, você precisa relatar a tua rotina, né? A necessidade da tua presença para com teu filho, com teu cônjuge, com aquela pessoa que realmente é dependente de você. Então, assim, é muito importante frisar que essa lei, ela faz toda a diferença. Então, buscar o RH é importante, né? Claro, né? Tendo respaldo, tendo os exames, tendo ali como mostrar tudo, e também entender que o servidor público, né, o funcionário público, ele tem essa lei e ele pode usufruir dela tranquilamente, porque é um direito dele, né? Perfeito. A aluna perguntou: como adaptar esse tempo, que muitas vezes é curto, com crianças que têm idades diferentes, e uma com autismo e a outra criança não? Então, assim, eu estou falando de duas crianças, né? Eu tenho pais, né, que têm duas crianças autistas e, ao mesmo tempo, têm que trabalhar. Então, assim, quando eu falo de gerenciamento de tempo, eu estou falando de será possível eu trabalhar? Então, eu preciso também entender o meu limite. Então, assim, se você está sob limite, então hoje a gente tem aí, que bom, o BPC, né? Que é o benefício, que fala assim, ele é um valor, né, pago pelo INSS, e pode-se estabelecer uma instabilidade para a família, né, dependendo aí de todos os nortes de vulnerabilidade. Então, assim, se você sabe que você não tem aquela gestão, né, que você não tem aquele controle, é interessante você buscar esse auxílio para dar mais tempo para sua criança. E aí, quando eu falo de duas crianças, eu falo de gerenciamento de atenção também, né? Então, assim, às vezes uma criança está mexendo em algo, a outra está mexendo em outro, então eu tenho que me abdicar de tudo, né? Acabou tudo. Sim. E assim, só o direcionamento. Então, assim, eu tenho duas alternativas. Ou eu foco ao meu trabalho e acabo o quê? Sendo negligente, ou eu acabo optando por não trabalhar e tendo o auxílio que me beneficia de alguma forma para a sobrevivência. Até é um direito, né? O BPC é um direito da criança autista. Certo. Então, bom, seria interessante procurar, então, né, sobre essa alternativa. Bom, eu já estou chegando aqui na minha última pergunta, então esse é o momento que eu geralmente chamo aqui o pessoal que está assistindo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, o momento é esse. E aí, depois dela responder essa próxima pergunta minha aqui, minha última pergunta, e aí eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá bom? Quais as atividades recomendadas para esse período de isolamento, para se tem uma orientação diferente para cada idade? Claro, existe sim. Inclusive, essa procura
no isolamento foi muito mais para as crianças do que até mesmo para o adolescente. E aí a gente pensa que a criança é por conta do processo de estimulação precoce. O adolescente não. Ele já vem ali sendo estimulado, né, durante toda a infância. E aí quando ele chega ali na adolescência, ele já está apto a algumas questões. Os pais já sabem como lidar, né? Porque já passou por diversas terapias. Então, assim, isso é válido frisar. Mas, assim, quando eu falo de criança, eu falo de aprendizagem. E aí eu volto a falar sobre a aprendizagem cognitiva, né? Que seria a estimulação da leitura, né? Estimulação da fala, da comunicação, né, do contato com outras crianças. Eu sei que nesse período pandêmico, eu até falo para os pais, né, pegar aquela sobrinha mais próxima, né, da idade dele, ele fazer com que ele busque a atenção dessa criança para brincar, porque uma das principais queixas do autismo, né, dos pais, é essa questão da interação. Então, aquela criança que brinca sozinha, né, que se anula, né, que não quer contato. Então, assim, eu acho interessante, inclusive, que muitos pais adaptaram a lousinha, né? Então, assim, eles passam a ensinar o abecedário, né? E aí eu sempre falo para os pais, começam com 3, e assim vai alterando e alternando. E aí eu falo de A, B, C, e aí faz a repetição de novo. A, B, C, de novo. A, B, C, e aí faz até musiquinha. A, B, C, porque a criança autista, ela tende a aprender por tonalidades, entendeu? Então, o que acontece? É A, B, C, A, B, C, A, B, C. Então, assim, depende da tonalidade. Então, assim, ela vai identificando o que é bom para ela ali, o que é automático para ela. E a gente fala desse processo que é o processo ecolálico, né? Que a criança tende a fazer a repetição. Por isso que muitas crianças, né, que chegam até nós são aquelas crianças que trazem ali a questão do desenho, né? Elas cantam a música do desenho e fazem uma repetição, e às vezes até com intensidade no inglês. Então, assim, é uma questão muito fofa, muito linda. E assim, tem criança autista que tem 4, 5 anos e fala aí 2, 3 línguas, e você fica admirado por conta do processo da ecolalia. Então, assim, o que é aprendizagem? É tudo aquilo que a criança tende a desenvolver, independente do recurso que você utilize. Eu falo sempre de recurso motor também, que é a questão das garrafas PET, né? Coloca ali o cabo de vassoura para a criança pular, né? Salto, estimula salto, né? A massinha de modelar, né? Pintura, estimula a coordenação motora, porque a criança ela precisa pegar em pinça para escrever. Então, assim, existe toda essa técnica. A criança tem que pintar mesmo, ela tem que rabiscar mesmo para que ela tenha uma coordenação motora fina maravilhosa, né? Perfeito, maravilha. Bom, nós vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Eu queria agradecer você ter aceitado estar aqui com a gente, ter trazido tantas informações maravilhosas. Muito obrigada, Anne. Que é isso, eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz. É maravilhoso poder contribuir, falar do que eu amo, né? Particularmente, né, o autismo e o esporte, onde eu me encontro, onde eu percebo ali que a criança desenvolve, que ela tende a estar cada dia mais evoluída, porque não existe falta de evolução, existe falta de estimulação. Então, assim, eu acredito muito nesse processo. Perfeito. E que essa informação chegue a cada vez mais pessoas, né? Olha, gente, essa live vai ficar salva, então, se você depois lembrou de alguém para que você possa compartilhar essa live, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas por essas informações maravilhosas. Quero agradecer a vocês também que ficaram aqui com a gente, que colocaram aqui suas perguntas, seus relatos. Muito obrigada mais uma vez, viu? Lendo aqui o comentário da aluna, sensacional, parabéns, assunto muito relevante para o momento. Realmente. Então é isso, gente. Fiquem bem. Muito obrigada mais uma vez, Anne. Boa noite. Se cuidem, se puder. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Melinda.